E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Flávia Poli, sou psicóloga clínica e host aqui do Sensatamente, o seu videocast e podcast de saúde mental, onde trazemos temas e convidados necessários para conversar com seus bastidores e te ajudar no seu processo de autoconhecimento mais profundo, ter mais saúde mental e na construção de uma vida com mais sentido. E hoje, o nosso tema necessário é muito necessário, porque estamos no mês, né, de Setembro Amarelo, falando, né, da prevenção aí ao suicídio, saúde mental, e o ambiente de trabalho, a gente sabe que, né, 80%, 90% do nosso dia. Então, a gente vai falar de liderança tóxica. O que seria uma liderança tóxica e o que seria uma liderança saudável. E para falar sobre isso, eu trouxe um líder aí, ó, que tem uma história muito boa para contar pra gente, que é o André Brito. Eu vou ler, tá? Porque o currículo é extenso e eu não sou obrigada a gravar. André Brito é graduado em Administração de Empresas pela Unifran, com pós-graduação em Coaching e Gestão de Pessoas, pela Faculdade Metropolitana e MBA em Neurociência, Psicologia Positiva e Mindfulness pela PUC do Paraná. Com mais de 13 anos de experiência na indústria farmacêutica, atua como gerente distrital, liderando uma equipe de 14 profissionais de alta performance. Além disso, é podcaster do Endcast, né? E do Desinibidos. Depois você vai falar mais pra gente. Treinador de propagandistas, dedicando-se à formação de profissionais para a indústria. Além de apaixonado pela vida, pai do Felipe, da Mariá e marido da Cris Brito, André se vê como um desenvolvedor de pessoas, sempre curioso e em busca de aprendizado. André Brito, vou chamar de Brito, né, que a gente já está acostumado. Seja bem-vindo, obrigada pela sua presença. Obrigado você pelo convite, Flávia. Uma alegria estar aqui, participando desse projeto lindo do Sensatamente. A gente divide, né? A gente compartilha aqui do mesmo ambiente nas gravações. Eu já tinha te conhecido antes. Sim, sim. Os propósitos são parecidos, né, Flávia? Total. E por isso estou muito feliz de estar aqui contando um pouco mais sobre a minha história, sobre essa parte da liderança. Estou bem feliz de estar aqui, bem ansioso por tudo que vai rolar nesse papo aqui. Perfeito. Brito, para a gente começar, né, nós somos a construção de tudo que a gente viu, viveu, ouviu ao longo da nossa vida. Né? Então, nada melhor, né, para você contar, né, como que você virou um líder aí, mas não é virar, né, se construir enquanto líder, né, um líder saudável ali. Me conta um pouquinho como que você chegou até aqui. Ótimo, eu adoro contar essa história. Conte até que me história. segurar para não contar demais, assim. Conta, detalhes, a gente gosta de detalhes aqui. Flávia, eu venho de uma família de comerciantes. Meu pai e minha mãe tinham um restaurante, então a gente brinca que a gente, assim que começava a andar, já começava a tirar prato sujo da mesa, né? Então, trabalhar é uma coisa que é normal para nós lá de casa. Tenho mais 5 irmãos, todos nós, né, vivemos nesse ambiente de trabalho, né? A gente via meus pais trabalhando muito, né, para dar conta, né, desse mutirão de filhos que eles fizeram, né? 6 filhos, né? Mas fomos muito felizes, né? Uma infância muito gostosa. Apesar de trabalhar, também tinha muito momento de diversão. E ali, vendo meus pais trabalhando, eu identifiquei que eu não queria continuar trabalhando ali, né? Eu via que meu pai, por exemplo, acordava 4 da manhã para preparar café da manhã, que eles serviam a algumas empresas. Dali já emendava no almoço e depois na janta, ia dormir muito tarde para acordar 4 da manhã de novo, e isso todos os dias da semana. Então eu entendi que não era esse o futuro que eu queria para mim muito cedo, né? Eu percebi que não era a vida dos meus sonhos, né? Assumir a cadeira do meu pai ali, por exemplo, né? E aí, a primeira oportunidade que eu tive, eu fui trabalhar fora e, assim, a primeira coisa que eu fiz foi passar cola numa banca de pesponto. Quem é de Franca sabe muito bem o que é isso, né? Então, a sogra do meu irmão me convidou, precisava de uma pessoa, eu fui para lá para passar cola. E desde sempre eu percebi, né, desde o restaurante, depois a banca, eu percebi que a empresa é o que as pessoas são, né? Então, o restaurante era a cara da minha mãe, do meu pai. A banca de pesponto era a cara da minha patroa lá na banca, né? E assim por diante.
Então, eu já fui me alimentando disso, né? Que a cara do líder é que transforma o ambiente, né? Inconscientemente, vamos combinar, né? Porque lá com 14 anos não tinha essa clareza. Mas aí dali eu me desafiei a ir trabalhar no comércio, apaixonei com vendas, amo vender, né? Fui trabalhar em loja de CD. Passei antes por supermercado, o finado Sé Supermercados aqui de Franca. Olha, CD, acho que tem gente que vai ouvir e falar, mas gente, o que é Loja isso? de CD, Né? Muito nem bom. tem mais, né? Quer dizer, ainda existe, mas acho que ninguém hoje em dia compra um CD. Exato. Né? Bons tempos. E bons tempos mesmo, viu? Trabalhei no shopping, ficava até 10 da noite lá, mas era muito divertido lidar com o público que compra música, né? Um pessoal, uma good vibes, assim, né? Querendo ou não, nessa época, né? Não tinha essa caixinha aqui chamada celular. Parece que a gente interagia mais, né? A gente até tem história boa vivia pra contar. mais na realidade ali. As pessoas chegavam lá e cantavam um trechinho da música pra gente descobrir quem era o cantor, porque não tinha Google pra pesquisar. Não tinha o Google! Meu Deus, o que a gente fazia sem o Google? Pedia pro balconista da Master Music adivinhar qual que era a música. Era divertidíssimo. Adorava. Aí dali fui, quando eu tava nessa fase, né, de trabalhar muito e até muito tarde, foi quando a Cris engravidou do Felipe e a gente se decidiu, né, que iríamos casar. E eu pus na minha cabeça que eu não tinha que trabalhar à noite mais. Uhum. Também nem sei de onde eu tirei isso, mas era uma crença que eu tinha que para casar eu tinha que estar na minha casa à noite. E aí fui pro mercado de trabalho buscar outras oportunidades e entrei numa área que era totalmente desconhecida para mim, não foi legal. Qual área que foi? Metais para calçados. Não fui feliz, não deu certo, fui demitido lá. Dali eu fui para uma experiência de vender de porta em porta, laticínios. Aprendi pra caramba, né, o que é a dificuldade de estar na rua, literalmente batendo de comércio em comércio para poder vender. Que também na época não tinha tanta rede social para se divulgar, era na porta, de porta em porta mesmo, eu literalmente. Tinha que pegar uma bolsinha térmica de isopor, colocar os laticínios ali e levar para a pessoa experimentar para fazer o pedido por telefone no laticínio, para o laticínio entregar aqui em Franca. Era bem outros tempos mesmo. Não foi muito produtiva essa minha experiência lá, porque o laticínio faliu. Aí eu fui de novo buscar outras alternativas, e aí a gente já está aqui numa fase onde eu era pai. Com 18 anos. Com 19, aí eu estava 19 para 20, mas pai de um recém-nascido desempregado. Então foi bem puxado, assim, foi uma fase muito difícil que a gente viveu, mas que nos ensinou muita coisa. Especialmente o valor da família, né? Porque a gente teve muito apoio, A rede de apoio de vocês foi boa. Fantástica, desde sempre, assim, eles fundamentais, eu diria, né? Então, uma palavra que você usa muito, foram necessários. Necessários. A gente não teria dado conta sem eles, com certeza. Ou, enfim, teria sofrido muito mais, talvez, né, se não tivesse eles. Sim, não. A rede de apoio é importantíssima. Aí eu me vi numa situação de uma oportunidade de trabalhar como estagiário. Dei alguns passos atrás, aceitei esse passo, né, como estagiário numa grande empresa aqui de Franca, do Grupo Luiza, e lá eu me desenvolvi muito, assim. Eu digo que é a minha principal faculdade, apesar de não ter diploma, né? Foi essa, porque eu entrei estagiário, passei por alguns departamentos internos, fui para a área de treinamentos, coordenei a área de treinamentos, fui para a área comercial, saí de lá supervisor de vendas de consórcio. Então, em 7 anos, eu construí uma carreira muito bacana lá. E tive a oportunidade de aprender com grandes líderes dessa empresa, né? Pessoas que estavam ali mudando a história do varejo do Brasil, literalmente. Né? Então, assim, participava constantemente de treinamentos, de palestras com o pessoal da própria empresa e com consultores contratados por eles para virem nos treinar. Fora os exemplos ali, né? Muitos exemplos positivos e negativos. Negativos, né? exatamente. A gente aprende com todos, né? Então, ali foi onde nasceu o André Líder, né? Ali foi onde eu juntei as peças desse quebra-cabeça e vi aquilo que fazia bem para um liderado e o que não fazia bem para um liderado também. Eu pude experimentar, inclusive, em gestões diferentes, né? Sendo liderado de gestores diferentes. Como era na prática isso, né? Nossa, perfeito. A pessoa, o líder, né, tem um estilo e aplica esse estilo na liderança dele e causa um efeito X. Outro líder tem outro estilo, aplica esse estilo na liderança, o efeito é Y, é diferente, né? Às vezes fazendo a mesma coisa.
Então, eu tive muitos sucessos lá, muitos cases, né, de sucesso. Tive alguns insucessos, inclusive saí de lá demitido, né? Então, isso prova que não, a vida não é feita só de sucessos. E como né? que bateu isso em você, assim? Ai, doeu muito. Doeu? Doeu muito, 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 porque eu acreditava até ali que aquela era a única, não a melhor, era a única oportunidade da minha vida. Eu construí essa crença em mim, né? Que aquela era a oportunidade da minha vida. E, de fato, foi muito bom, né? Mas não era saudável pensar que era a única. Porque quando acabou, eu surtei, literalmente. Tive crises de ansiedade terríveis. Precisei de hospitalização pra você ter uma base. Nossa, foi feia a coisa. Foi feio. Assim, eu tive picos de ansiedade que eu nem sabia que existia. Eu fui pro hospital pensando que estava infartando. A sensação era de muita dor no peito, tremendo o corpo inteiro, tendo vômito. E aí chegou lá, era uma crise de ansiedade, né, causada pelo ambiente de trabalho. Isso é sim, pela falta do ambiente de trabalho, né, porque foi quando eu fui demitido. Então, assim, foi bem ruim essa experiência. Mas logo que eu recobrei a consciência, né, que passou, que eu fui medicado, enfim, eu comecei a entender o seguinte: bom, beleza, isso já aconteceu. E agora? É um fato, né? Não tem o que fazer. Não tem o que fazer, eu não vou voltar. Né? Não tem porquê eu bater lá de novo e pedir para voltar. Não tem o que fazer no sentido de voltar no tempo, né? E fazer diferente. E aí foi onde me veio, né, eu acho que a bagagem, a experiência que a gente vai somando da vida, que falou, bom, beleza, agora é com você de novo, né? Vamos buscar outra alternativa. A água bateu na bunda ali de novo. Né? Já se passaram 7, quase 8 anos, mas tem, né? Vamos ver o que dá para fazer. E nisso, assim, eu fui demitido numa segunda ou terça, não lembro exatamente. No dia seguinte, eu já recebi uma ligação me convidando para ir para uma entrevista que eu nem tinha me candidatado. Um amigo meu soube que eu tinha sido desligado lá. Falou, André, ó, vai lá, o Daniel tá te esperando para conversar. Aliás, um beijo pro Daniel, pro Júnior. Vocês são foda. Me salvaram lá naquela época. Nossa, que legal esse momento de agradecimento e gratidão, né? Porque tudo que vai acontecendo vai nos construindo ali, mas né? Muito, a gente não pode esquecer das pessoas. Eu chamo ele de Camagada, ele vai saber, o Junão Camagada. Ele não esperou, ele não me perguntou se eu queria. Ele simplesmente falou assim, ó, vai lá, anota aí o endereço, Alameda Arminda Nogueira, eu não lembro o número. Mas é na Alameda Arminda Nogueira, número tal, o Daniel vai estar lá te esperando para fazer uma entrevista com você. Eu falei, que entrevista? Você tá doido? Nem Meu Deus, tô nem candidato no processo seletivo nenhum. Falou, só vai. Eu falei, mas você não vai nem me falar do que é? Ele falou, só vai, é para você. E eu fui, era uma vaga de supervisor de vendas também, que era o que eu fazia até então, né? Mas em outra área, na área de telecomunicações. Fiquei ali 3 meses maravilhosos, né, com uma equipe que estava em formação, então eu contratava pessoas. Dali, um dos donos me convidou para ir para a empresa dele, que era de consórcios também, aqui de Franca, a Âncora Consórcios. O pessoal nota 1000, assim, fui super abraçado por eles. Eles me receberam para coordenar uma área nova na empresa, que era a área de novos negócios. Então, assim, eu achava que aquela anterior era a única, mas, na verdade, tinha muitas outras coisas até melhores me esperando. Né? Isso... Mas a gente tem medo, né? Muito, Flávio, muito. Assim, e eu acho natural que as pessoas tenham medo, porque é desconhecido, né? Então... O cérebro tem pavor do desconhecido. Então, mesmo que seja o familiar ali, que, né, te sabota, que, né, você sabe até que mas a oportunidade podia ser melhor, poderia ser melhor. Mas é desconhecido. Então, vamos dar uma travadinha aqui, dar uma segurada. Fica aqui que aqui a gente já sabe o que pode acontecer. A gente já conhece os perrengues. E aí, aliás, um beijo pro Agenor também, pra Karina. O pessoal todo lá da administradora, na época ainda era em outro endereço, bem menor do que é hoje. Mas, assim, fui muito, muito, muito feliz com eles, né? Passei alguns meses ali trazendo pessoas novas pro negócio. Foi formidável, assim, foi muito gostosa a experiência. Foi ali que eu entendi que eu sabia de fato fazer o que eu estava fazendo, porque não tinha ninguém me ensinando a fazer. Lá na outra empresa eu fazia, mas tinha alguém me cobrando. Ali não, ali eu fui coordenar uma área nova, não tinha ninguém me cobrando. Eu fazia o que eu tinha que fazer, mas porque eu tinha que fazer, não porque tinha alguém me cobrando. Né? Que bacana. Foi muito gostoso. E nesse interim, eu criando, né, essa história nova lá, eu fui convidado para a indústria farmacêutica.
E aí, também por uma indicação, né? Eu não tinha me candidatado, mas um amigo em comum do meu antigo gestor. Viu seu potencial ali? E falou pra ele, eu acho que você devia conhecer o André. E aí ele me ligou, eu até brinco, as pessoas acham que é mentira, inclusive, porque eu falo que eu não sabia o que era propagandista. O que um propagandista faz antes dessa ligação. E ele me falou, eu tenho uma vaga para propagandista e queria conversar com você. Eu falei assim... Propaganda. Que é Quê? isso? Ele falou, você tá brincando, né? Eu falei, não sei o que é isso. Ele falou, então vem, então vamos conversar. E aí eu lembro que eu até falei pra ele, não, então vem aqui. Eu tinha uma sala lá na outra empresa e tal. Vem aqui pra gente conversar. Mas no meu íntimo ali, eu ia falar não. Eu só ia receber ele por educação e falar não, né? E ele falou, não, você é louco? Eu vou te fazer uma proposta de emprego. Eu não posso ir no seu emprego, né? Eu tenho que conversar com você em um ambiente que não seja no teu ambiente de trabalho, né? E aí marcamos num local neutro, numa hora que eu não estava trabalhando, eu fui. E aí ele me apresentou o que era ser propagandista. Então apresente para nós também. Boa. Até porque até hoje tem muita gente que não sabe, né? Não, eu, por exemplo, não sei. Não sabe? Ah, não que sei. legal. Então deixa eu te contar. Me conte, me conte. Bom, a primeira forma, né, de saber quem é esse profissional chamado propagandista, primeiro que não é alguém que trabalha numa agência de publicidade escrevendo propagandas ou gravando propagandas. Não é a propaganda da televisão, do YouTube. Não é esse formato de propaganda. Apesar de ser também um formato de propaganda, de marketing, mas é a propaganda da indústria farmacêutica. Por quê? Porque a indústria farmacêutica ela segue uma série de normas específicas para poder divulgar os seus produtos, já que os produtos não podem ser consumidos sem prescrição médica. Então, uma indústria farmacêutica não pode pegar o produto e colocar uma propaganda no intervalo do domingão. Sim. Né? Vai lá e compra esse produto, usa esse produto que é bom, porque ela poderia induzir ao erro, né? Induzir uma pessoa à automedicação. E a nossa legislação no Brasil, Flávia, é muito admirada no mundo inteiro por ter esse conjunto de regras. A gente chama de direção colegiada. Eles são muito rígidos. E tem que ser, né? E tem que ser. Porque existem inúmeros casos, né, de problemas criados a partir do mau uso de produtos farmacêuticos. Né? Isso pode gerar um problema de saúde pública nacional, como já aconteceu nos Estados Unidos, por exemplo, com o uso de opioides. Né, que lá era muito mais acessível do que é no Brasil. Então, assim, a agência, a Anvisa, né, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela regula o que a indústria farmacêutica pode ou não pode divulgar e através de quais meios ela pode divulgar. Então, o único meio que um médico tem de receber uma propaganda de um remédio, de um produto farmacêutico... Obrigada. Obrigado, Linker. É através de um propagandista que vai lá no consultório dele, pessoalmente, apresentar o produto. Apresentar todo sentido. E divulgar, né, até mesmo os estudos científicos, as comparações entre com outras drogas que existem. Entendi. Tudo isso é feito por um propagandista, por uma pessoa que vai até o médico fazer a propaganda ali, ao vivo. Então a gente brinca, ao invés de ser o garoto propaganda da TV que faz a propaganda para todo mundo de uma vez só, é um garoto propaganda exclusivo para aquele cliente, né? Para aquele número de clientes que ele atende. Né? Então é isso que o propagandista faz. Envolve muito estudo, sempre, né? Porque a medicina, assim como tudo na vida, né? Está em constante evolução. Constante atualização ali, sempre, né? Sempre. O que a gente aprendeu há um ano atrás... pode ser que já não seja válido. Um mês atrás, se você for ver, né? Tem coisa que muda rápido. Que bacana. Né? Então, o propagandista, ele estuda sobre o medicamento, a patologia que o medicamento trata. Uai, tem que fazer quase uma faculdade de medicina, então. Faz isso. A gente não entende do paciente, né? Assim, a gente entende um pouco do funcionamento do organismo, né? Da fisiopatologia. Legal. Da doença, a gente estuda muito a doença que o produto trata, mas normalmente os laboratórios, eles nicham, né, por linhas. Então, tem um propagandista que é mais especializado na área osteometabólica, o outro é mais especializado na área de cardíacos, enfim. Legal. Né, vai nichando bem. E voltando um pouquinho lá, né, esse antigo gestor me convidou para o processo seletivo. Eu entrei no processo seletivo, fiz todas as etapas do processo seletivo como qualquer outro candidato e passei. Aí
né, eu tive um período de 2 anos como propagandista, fazendo esse trabalho de visitação médica, visitação nas farmácias, para divulgação dos produtos farmacêuticos. E surgiu, então, uma oportunidade para ser líder, para conduzir uma equipe de propagandistas. Mais uma vez. Mais uma vez. Legal. E ali... E você sabe que eu acho, só fazendo um parênteses, achei rico, porque, de certa forma, você poderia ter 2 interpretações ali. Eu estou dando um passo para trás de sair de uma liderança Sim. ali, né? Mas não, né? Fez sentido para você esse movimento naquele momento e você soube aproveitar. É isso. Eu entendi que ali onde eu estava numa situação mega confortável. Uhum. Mas era o meu topo. Eu não tinha mais como crescer Como ali. crescer. E voltando, entre aspas, né, dando um passo atrás e aceitando ser liderado novamente e começar do zero numa nova empresa, eu vislumbrei uma carreira, né, onde eu poderia passar por vários cargos dentro da função de propagandista, depois eu poderia liderar propagandistas e daí por diante, né? E de fato aconteceu, né? Eu tive a alegria de encontrar líderes muito bons. A Camila, que foi na época gerente regional, que me entrevistou e me deu o sim dela também para eu ser contratado, me ensinou muita coisa boa. Que legal. Tive outros, né, superiores na empresa que me ensinaram muita coisa também. E de outros laboratórios também, porque a gente se vê muito, a gente convive muito. Essa é uma peculiaridade da indústria farmacêutica, assim, a gente tem concorrentes, mas a gente se trata como amigos. Deveria ser assim, né? Meu ponto de vista é que tem espaço para todo mundo ali, isso, né? isso. E um ajudando o outro ali, né? É o que faz o ambiente ser mais saudável e crescer de fato, né? E isso acontece de verdade na indústria farmacêutica, porque é uma ideologia, vamos dizer assim, que é propagada em várias áreas. Mas nas áreas que eu passei anteriormente, o concorrente era o inimigo. A gente não podia ser amigo do concorrente. A gente nutria-se essa crença de que o concorrente ele ia me prejudicar. Então, eu tinha que ficar longe dele. E na indústria farmacêutica não é assim, né? Pelo menos até onde eu, nesses 13 anos, conheço, né? Claro que tem concorrência, claro que existem conflitos, né? Porque você está defendendo uma ideia, às vezes seu colega está defendendo uma ideia diferente, isso gera conflitos. Mas, de uma maneira geral, a gente convive muito bem, a gente interage muito. São conflitos saudáveis, São. O que deveria existir em todos os setores da nossa vida, porque até a gente estava conversando aqui nos bastidores, né, de algumas coisas, cada um com uma opinião, e isso ninguém saiu brigado com ninguém aqui. Isso. A vida tem que ser assim, né, porque precisa ter visões diversas até pra gente evoluir. Faz sentido? Total. E às vezes acontece, por exemplo, a gente está defendendo um arsenal terapêutico que conduz o médico a pensar que essa estratégia é a melhor estratégia. O meu concorrente tem outra estratégia, diferente da minha, às vezes. Às vezes é outra forma farmacêutica, às vezes é outro esquema posológico, às vezes o meu produto o paciente tem que tomar, o do meu concorrente é injetável, sei lá, estou dando um exemplo. Cada um vai defender o que o seu tem de melhor. Mas no fundo a gente se respeita, a gente sabe que cada um tem seus pontos bons e os seus pontos a trabalhar. Sim. E a gente vive bem com isso. Que bom. Né? Então é bem gostoso, assim. E por isso eu pude também conhecer outros estilos de liderança. Não só dos meus líderes diretos, mas também de outros líderes de outras empresas, né? E quando você me convidou para vir aqui falar sobre liderança, eu falei, nossa, que oportunidade riquíssima, porque tem tanta gente se desafiando hoje em dia, né? Eu quero ter um plano de carreira, eu quero ser líder, Eu quero ser crescer. líder, mas que de fato é ser um líder saudável, né? E por isso que a gente precisa trazer aqui para o pessoal. Eu, enquanto psicóloga, trabalho muito na clínica com os meus pacientes essa questão do ambiente de trabalho. E, assim, diversos cenários diferentes, empresas diferentes, pessoas diferentes, eu vejo que a liderança, sim, faz toda a diferença. E faz mesmo. Nossa Senhora, tem gente, assim, que às vezes experimenta ali na jornada do tempo de trabalho um líder, aí, de repente, esse líder sai, vai para outro, entra outro. A pessoa tá fazendo a mesma coisa ali. Só que o ambiente começa a ficar, às vezes, insustentável. Ou o contrário, né? Tava insustentável e fala, nossa... Mudou o líder. Mudou o líder, mudou o ambiente.
Então, a gente precisa entender, né, que e a sua carreira é interessante porque você passou por todas as situações ali de ser liderado, Sim. até a liderança ruim, né? Ou a gente pega e interpreta como tipo, ai, tá vendo, tô sofrendo Vitimiza. na vida, né? Como uma vítima, ou eu falo, não, peraí, deixa eu fazer uma listinha que eu brinco, do que eu faria e do que eu não faria como líder. Perfeito. Né? Aproveitar e pegar esse exemplo. Faz sentido, Brito? Muito sentido. E a gente aprende, isso é sabedoria, né? Aprender com as nossas próprias decepções, os nossos próprios erros é inteligência. Aprender com os erros e decepções dos outros é sabedoria. Então, Legal. quando você olha e fala, poxa, o cara tá fazendo de um jeito que tá dando ruim, meu. Tá dando pra ver que a equipe do cara tá descontente. Não vou fazer isso com a minha equipe. Né? Ah, ele fala de um jeito muito duro, muito seco, muito ríspido. E a equipe dele tá todo de cara amarrada, ninguém tá feliz. Toda Não vou fazer desmotivada. assim com a minha equipe. Né? Então, assim, eu vou pegando, né, experiências de outras pessoas para me melhorar também. Perfeito, Para perfeito. poder trazer para minha realidade. Também é muito difícil, assim, não tô aqui julgando, né, o cara que é mais duro. Até mais... porque o líder é ser humano, né, Brito? Claro. E tem que, em primeiro lugar, entender que vai falhar. É isso aí. Né? Eu estava, inclusive, estudando essa semana. A gente tem uma atualização anual da política da empresa, né? De Entendi. combate a, por exemplo, a assédio moral, assédio sexual. Legal. A gente todo ano faz uma atualização. E eu estava estudando assédio moral essa semana. Assédio moral, ele acontece multilateralmente, né? Não existe assédio moral só do líder para com o liderado. Existe assédio moral do liderado para com o líder também, né? O líder é um ser humano, né? Que acerta e que erra como qualquer ser humano acerta e erra. Né? E eu acho que é legal a gente também desmistificar essa imagem do líder herói. Né? O cara que veste a capa do super-herói e resolve todo e qualquer problema, que sabe todas as respostas. É até perigoso colocar alguém nesse patamar ali, né? Tem muita gente que adoece com Não essa é? capa do super-homem, porque ele não aceita não saber. E eu adoro falar não sei. Quando a pessoa chega pra mim e fala, como que faz tal coisa assim, assim, assado? Não sei. Vamos aprender junto? Perfeito. É libertador. Nossa senhora, é mesmo. Não é? Porque às vezes a gente fica preso nessa, eu tenho que dar uma solução ali pra pessoa. E na verdade o líder, né? Diferente do chefe, né? Que a gente conversou, no meu ponto de vista ali, e da literatura também, né? Tem que ser mais um ouvinte e um administrador ali do que ouve. Do que tipo, ó, você tem que fazer desse jeito, é desse jeito que é o correto. Não, deixa eu pegar a ideia de um aqui, a ideia de outro, vamos tentar ali misturar as duas. Vamos tentar essa ideia, se não der certo a gente dá um passo para trás em equipe, né? Chamar a equipe para ajudar a resolver o problema. Vamos resolver junto. Não né? é? É muito mais simples, porque daí você não fica com essa sobrecarga de ser o Google da galera, né? Você tem que ter todas as respostas. Todas as respostas. E é muito mais produtivo, porque o resultado é muito melhor. E você sabe que gatilha nas pessoas Pode algo pegar positivo. aqui? Não, pode não. Olha, eu sendo mal educada aqui. Não, pode, claro que pode. E gatilha nas pessoas algo interessante, porque quando você traz, né? Isso eu vejo na prática clínica ali, joga e fala assim, tá, o que você faria nessa situação? Uhum. Né? Você tá ajudando a pessoa a se desenvolver, né? Eu falo que a autoconfiança ali enquanto profissional. E tratar né? o adulto como adulto. Exato. Ele tem condições de pensar Total. e de te ajudar a chegar na melhor resposta. Uhum. Porque se você faz tudo, entrega tudo pronto, você não tá dando a oportunidade da pessoa ser adulto, dela Isso. tomar decisões. Exatamente. Aí acaba que, tipo, tá, ele trouxe a solução, mas eu dei uma solução ali e a pessoa parece que invalidou. Não, vamos fazer desse jeito que é melhor. Tem hora que o líder tem que pontuar algumas coisas, não dá pra agradar a todos. Não dá. Mas aí você fala, nossa, parece que eu sou, não faço nada certo, sou insuficiente, pra que eu tô aqui? E isso é o caminho pra tal desmotivação da equipe, né? Porque eu percebo, assim, no consultório, quando eu vou trabalhar isso nas pessoas. Porque, querendo ou não, Brito, 80%, 90% da nossa vida, do nosso dia, é no trabalho, no ambiente de trabalho, da maioria das pessoas. Salvo os herdeiros que temos, né? Salvo Todo nosso respeito. Nosso respeito, tá? Né? Mas, assim, a gente passa, né? Então, você tá num ambiente ali, você faz... apresentei o projeto de um jeito aqui. Mas... Nossa, essa cor desse slide aí, nossa, pelo amor de Deus. É o jeito também de falar, né? Que a gente conversou ali na nossa reunião antes de... Muito sentido isso. Eu até tenho uma frase que eu trabalho muito a minha equipe com essa frase. Eu falo, gente, não importa o quê.
mas importa muito como. E eu falo isso quando a gente vai traçar algum plano de ação, por exemplo, vamos fazer um evento para divulgação de um produto. Não importa o que, por exemplo, você vai servir, não importa o lugar onde você vai estar. Eu tô falando não importa assim, claro que importa, no final das contas, se você estiver num lugar gostoso, é gostoso. Mas é muito mais importante como vai ser feito isso. A experiência que a pessoa vai ter de chegar no lugar e ser bem recebido, de ser recebido por uma pessoa que está feliz de estar ali, de muito mais do que ter algo para comer, que esteja gostoso o que tem para comer, que a bebida esteja gelada ou quente, dependendo de qual for a bebida, se for um café, por exemplo. Né? Mas, enfim, a experiência do como vale muito mais do que o quê. Quanto melhor for a coisa, é claro que a experiência vai ser melhor também. Mas o jeito de fazer muda tudo. Às vezes a gente vai levar uma caneta que a gente vai entregar para uma secretária, por exemplo. Se eu enfiar a mão aqui na mochila, pegar a caneta dentro do saquinho, do jeito que ela vem, colocar na mesa da secretária, como se fosse um nada, a sensação que ela vai ter de receber isso aqui é um nada. É só mais uma caneta que caiu ali na mesa dela. Se eu pegar essa mesma caneta, colocar um lacinho que custou 10 centavos e entregar e falar, recebi um brinde especial pra você, Flávia. Essa aqui, quando eu recebi, eu falei, é a cara da Flávia. Eu tenho que levar pra ela. Essa é pra você. E entrego na sua mão. É diferente a experiência. Nossa, total. A caneta é a mesma, mas a experiência é outra. Exato. E a condução que o líder tem que ter, né? Essa preocupação de como vai conduzir com a sua equipe ali. E isso tem que ser sentido. A equipe tem que ter essa percepção, porque tem muito líder que fala isso, mas ele fala para o liderado fazer. Aí ele vai ter uma reunião com a própria equipe. Ele trata a equipe de qualquer jeito. Ele fala, por que eu tenho que me preocupar com o bem-estar da secretária, do médico, e você não preocupa com o meu bem-estar? Né? Por que eu tenho que proporcionar a melhor experiência para o outro, e quando é para mim, você não me oferece nenhuma água na hora que a gente vai fazer uma reunião? Então, assim, isso precisa... A palavra ensina, mas o exemplo arrasta. Total. A palavra ensina e o exemplo arrasta. Isso vale para todas as idades e para todas as circunstâncias da vida. Todas. Se eu não dou o exemplo, eu não posso exigir que a minha equipe faça. Se eu não dou o exemplo de fazer uma análise de mercado, eu não posso esperar que a minha equipe faça. Se eu não dou o exemplo de fazer uma boa propaganda para o médico, eu não posso exigir que o meu liderado faça uma boa propaganda para o médico. Então, eu me considero, né, até quando você me pediu o currículo, eu atualizei e falei, opa, deixa eu atualizar isso aqui. Eu me considero desenvolvedor de pessoas porque eu mostro isso, né? Eu mostro como fazer. Eu sei fazer o que eu estou ensinando a outra pessoa a fazer. Eu fiz, eu faço até hoje, se precisar fazer. Eu gosto de fazer, né? Então, assim, isso para mim faz toda a diferença para um líder, né? E para quem está almejando ser líder, a dica é, nem todo bom vendedor vai ser um bom gestor. Nem todo bom executor da tarefa vai ser um bom líder. Seja para qual for a profissão. Né? E quais as características necessárias ali? Para se tornar líder? Para se tornar líder. Além do resultado, porque resultado também importa. Né? Não adianta a gente ser hipócrita de falar, o resultado não importa. É claro que importa, afinal de contas, estamos falando de empresas que vivem de resultados. Né? Mas além de resultado, a pessoa precisa entender de pessoas. Esse é o primeiro ponto para qualquer pessoa que deseja ser líder. Ah, André, entender de pessoas, então é fazer uma pós-graduação de gestão de pessoas? Não, querido. Não é isso. Entender e gostar de pessoas. Não que a gente não vai ter os momentos assim, né? Ai, nossa, bateria social zerada, né? Tem esses momentos, mas gostar de olhar para a pessoa e não só para o resultado, que entra naquilo que você falou de como conduzir, né? É isso. Porque se eu não gosto ou não sei lidar com outro ser humano, como é que eu vou pegar na mão do outro ser humano e falar, faz assim, 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 assado, não faz isso. Se eu não gosto, eu vou simplesmente pegar a informação, jogar na goela abaixo para todo mundo e exigir que seja feito. E não vai ser feito. Se eu simplesmente entregar a tarefa sem traduzir para o idioma de cada um, e cada ser humano tem seu próprio idioma. Sim, tem. Se eu não pegar a tarefa e traduzir para o idioma de cada um, não vai sair o resultado.
Ou vai sair um resultado meia boca, a pessoa vai fazer durante um tempo e vai desmotivar e sair, vai buscar outra coisa que ela acha que faz mais sentido. Eu tenho a alegria de ter na minha equipe pessoas que estão comigo desde que eu fui promovido, que já faziam parte da equipe quando eu fui promovido. Então, estão comigo aí há mais de 11 anos sob a minha gestão. Peguei de outro gestor, continuaram na equipe e ficaram comigo até hoje. E por que eu considero que elas ficaram comigo? Porque eu me adaptei a elas. Eu não exigi que elas se adaptassem à minha forma de gerir. Tem gente que, quando é promovido, isso acontece inclusive na indústria farmacêutica, demite a equipe inteira e contrata todo mundo de novo. E eu acho isso desumano. Porque é você obrigar que as outras pessoas sigam a sua própria cartilha. E não precisa ser assim. Aí entra naquilo que a gente falou, do chefe. Do chefe. Né? Que antigamente era assim. Antes de ter esses estudos sobre comportamento humano, cérebro, antes de evoluir nessa parte, era assim, né? Eu mando, era só para reproduzir o que estava ali no scriptzinho que o chefe tinha escrito, não é? Igual tem no filminho do Charlie Chaplin, lá do Tempos Modernos, né? Que ele saía da fábrica até não sei ainda se mexendo. Vocês já assistiram isso, eu já assisti. Eu também. Muitas vezes. Ai, eu adorava. Eu também. Mas é aquilo, né? Era funções repetitivas, num formato pós-guerra, onde as pessoas se colocavam numa linha de produção que elas faziam uma partezinha do processo só. Isso não é mais assim. Graças a Deus. Né? Não é mais assim. Então, eu vejo que assim, isso que acontece, e tem até nome na liderança isso, você sabe? Choque de gestão. Pessoa que trabalha com essa filosofia, vou dar um choque de gestão. Desculpa, mas não se aplica mais. Não é mais aceitável um líder que precisa dar um choque de gestão para ser percebido como líder. O choque de gestão seria aquela aqui, ó, eu mando e você obedece. Isso. Ou eu demito alguém para servir de exemplo para as outras pessoas. Se não anda do jeito aqui que, tá vendo? que tem que andar. Que eu fiz com o fulano? Não, isso daí, enquanto psicóloga, eu percebo que é insegurança. É isso. Né? Do liderança líder, pelo medo. do chefe ali, da pessoa. Ah, sim, insegurança, né? Do próprio líder. Do próprio líder, né? Sim. Porque fala, não, é tão maravilhoso a pessoa olhar no teu olho e falar assim, eu falho também, vamos junto, vamos aprender junto, vamos construir junto, do que falar, tipo, eu sei e você não sabe. Não existe uma verdade absoluta. Não existe. E mesmo que exista uma verdade que pareça absoluta ali, logo você pode ter certeza que vai surgir uma outra coisa ali que vai fazer você questionar aquela verdade. É isso. E líder, para mim, é olhar no olho e saber gerir essa vaidade que a gente tem, né? Porque a gente, querendo ou não, acha que o jeito da gente é sempre o jeito mais... O melhor que tem. O melhor que tem, né? Mas a gente tem que ter essa humildade de falar, será que é o melhor mesmo? E na maioria das vezes não é o melhor. Não é, né? Não é. Eu falo assim, hoje eu tenho 14 pessoas na minha equipe, né? Uma equipe grande e é uma equipe muito diversa. Eu tenho meu colaborador que tem menos idade tem 30 e que tem mais idade está na casa ali dos 56, 58. Então eu tenho pessoas que estão tipo super atualizados com o que tem de tecnologia no mundo e tem pessoas que eu preciso instigar que elas queiram conhecer essa tecnologia. Estou falando de tecnologia para pegar um exemplo. Mas assim como a tecnologia, todas as outras características humanas são diferentes de acordo com as idades, com as vivências de cada um, com o repertório que cada um traz. Então, assim, tem pessoas da minha equipe que são solteiras, outras namoram, outras são casados, tem casados com filho, casados sem filho, que também é outro paranauê, né? Um casal que é casado e resolveu não ter filhos, tem uma vida diferente de um casal que é casado e tem 3 filhos. Isso. Né? E eu tenho que entender a logística, a rotina que cada uma dessas famílias tem para eu poder gerir essa equipe. E ser justo, né? O ser justo é tratar com equidade ali, né? Você tem que ver cada caso, né? Porque o equilíbrio não é tratar todo mundo igual, né? A equidade que é você olhar para cada caso, né? Me corrija se eu estiver enganada, mas assim, olhar para cada caso e falar, bom, esse daqui tem filho. É diferente do que não dá para eu tratar igual realmente ao que não tem. Tem uma imagem que traduz essa equidade, essa palavra equidade, que eu adoro. Até podia ter separado, se eu soubesse que a gente ia falar, eu ia te preparar pra gente pôr aqui na tela, mas depois eu te mando. Imagina uma cerca
com uma determinada altura. Do lado de lá da cerca está acontecendo um jogo de futebol. Do lado de cada cerca tem 3 amigos querendo ver o jogo de futebol. Mas um amigo mede 1,70 m, a cerca tem 1,5 m. Tá. Um amigo mede 1,70 m, o outro mede 1,40 m e o outro mede 1,30 m. O que tem 1,70 m chega na cerca e assiste o jogo olhando através da cerca, porque a cerca não atrapalha ele. Uhum. O que tem 1,40 m, ele vai chegar e vai ter que ficar levantando na pontinha do pé para conseguir ver o jogo. Ele não vai conseguir ver o jogo inteiro, porque ele não consegue ficar na ponta do pé o tempo inteiro. E o que tem 1,30 m, tadinho, nem se ele pular. Lembrei do Montanha, Aline. Um beijo pro Montanha. O Montanha à toa que ia ser o coleguinha mais pequeno. Acho que não foi à toa esse exemplo. Né? Enfim, dá para os 3 verem o mesmo jogo? Não dá. Não dá, não tem o que falar. Mas os 3 têm a igualdade de assistir o jogo. O jogo tá acontecendo, a cerca é a mesma para os 3, tá igual para todos. Mas aí que entra a equidade. Aí então vamos tratar todo mundo com igualdade. Aí eu pego um degrau de 50 centímetros e dou para os 3. Eu tratei os 3 com igualdade? Tratei, mas eu fui equânime com os 3? Não fui. Porque o que tem 1,70 m não precisa do degrau. O que tem 1,40 m vai passar muito da cerca. E o que tem 1,30 m vai ficar satisfeito, porque ele vai assistir tranquilo. Então, eu tenho que pegar um degrau adequado à altura de cada um dos amigos. Perfeito. Para que os 3 tenham as mesmas condições de assistir o mesmo jogo através da mesma cerca. Isso, para mim, é liderar. É você entender que tem um com 1,70 m e tem outro com 1,30 m. Ô, Brito, e é importante a gente trazer isso aqui, não só para quem quer e é líder, né? Quem quer ser líder e é líder, mas para quem é liderado também. Porque às vezes a visão de quem está sendo liderado e vê esse tratamento, entre aspas, diferenciado ali, diferente, se não tiver esse conhecimento, vai falar, uai, ele trata de um jeito, outro ele trata do outro. Eu acho que isso não é bacana, não é justo. Eu até falo uma frase, até quando você falou de justiça, eu pensei, não sei se eu falo ou se eu não falo. Mas eu falo muito para minha equipe, não existe justiça aqui. Porque o que é justo para mim não é para Flávia. O meu degrau tem que ter 50 centímetros, senão eu não vou ver o jogo. Você não precisa de degrau. Então, assim, o que é justo para um não é justo para o outro, entendeu? Exato. Eu prefiro muito mais a equidade, quando a gente está tratando de liderança, do que a justiça. Porque o que parece ser justo para todos, nem sempre vai resolver o problema de todos. Às vezes vai resolver muito bem para uns, mas não vai ajudar em nada os outros. Então, a equidade, eu acho que é uma das características do líder que o líder mais tem que ficar atento. Um líder saudável aí. Um líder saudável. Porque senão ele pode cair no erro, né? De falar assim, mas eu dei um degrau de 50 centímetros para todo mundo, você não viu porque você não quis. Né? E aí você tinha que ser esforçado mais, né? Para fazer... Perigosa essa frase, perigosa. Frase de coach tóxico, Ai, né? meu Deus, eu não ia falar, mas ele já falou o que eu queria falar. Exatamente, porque cuidado. Não é... As 24 horas não são iguais para todos. Não são. Não tem adianta. Essa, né? E aí volta no repertório que eu tenho que ter da minha equipe. Eu sei que enquanto um é casado e tem um filho, eu tenho outro que é casado e tem um filho também, mas a filha do outro é autista. E ela demanda muito mais atenção dos pais. Então, eu vou passar uma tarefa que eu sei que ele precisa executar fora do horário de trabalho, eu tenho que dar mais prazo para ele. Porque ele vai demandar mais tempo para entregar essa mesma tarefa. Enquanto que o outro, que só tem um filho, mas o filho não demanda esse mesmo tempo e energia, pode entregar mais rápido. Uhum. Eu tenho condições de cobrar dele um pouco mais. Uhum. O que nem tem filhos, talvez eu possa até convidá-lo para um happy hour. Que eu não vou incomodar a família dele. Exato. Né? Então, assim, eu tenho que ter esse jogo de cintura para eu conduzir a minha equipe e obter dessa equipe a máxima performance de cada um. E não o mínimo de cada um. Se eu caio nesse erro, né, de tratar todo mundo igual, de ser justo com todo mundo, eu até posso ter resultado, mas o mínimo de cada um. Enquanto que se eu souber administrar, eu posso obter a máxima performance dessa equipe. Eu sei que soa um pouco
tá sendo aproveitador. Não. É porque cada ser humano tem um potencial diferente do outro. Simples assim. Exatamente. Assim, nós temos que aceitar as nossas limitações, faz a gente olhar também para os nossos potenciais, né? Porque se eu ficar só focada na minha... eu quero ser que nem o Brito ali. Às vezes eu não tenho, né? Às vezes tá lá na minha limitação, que nem eu sou péssima em matemática. Mas você é ótima com outra coisa. Eu adoro estudar comportamento humano, neurociência. Agora, se eu ficasse na minha cabeça, não, eu tenho que ser igual ao meu irmão, que é engenheiro, e eu só vou me considerar boa, né, e competente, inteligente, se eu for boa em matemática. Eu tenho a capacidade de me desenvolver nisso? Acredito que todos tenhamos a capacidade mas ali. Mas você nunca vai ter a máxima performance nisso. Exato, nunca vai ser, né... A máxima, exatamente. Então, é muito importante. E falar o óbvio, né? Isso é óbvio em alguns momentos ali, mas trazer o óbvio a gente precisa, né, O óbvio precisa ser dito. O tempo todo. E relembrado. O óbvio precisa ser dito mesmo. E eu caio frequentemente nesse erro de não dizer o óbvio, sabia? Já me expondo aqui, né? Uma vulnerabilidade. Adoro autorrevelações. Tem coisas que eu acho que a pessoa deveria saber. E aí eu passo um tempo sem falar. E aí depois eu vou conversar com a pessoa falando, nossa, mas por que você não estava fazendo isso? Mas você não falou nada. A gente precisa saber se comunicar, né? Tem que ser comunicado. Até o que eu acho que o outro já sabe, precisa ser falado. Né? Principalmente quando a gente está falando de liderança. Nós estamos falando aqui do ambiente de trabalho. Seria diferente, talvez, se a gente estivesse falando de relacionamento amoroso. Porque daí você espera que o outro te surpreenda. Embora também acho válida a comunicação clara. Mas assim, né? Eu enquanto psicólogo, meu ponto de vista precisa ser dito também. Em todas as áreas, né? Sim, porque senão romantiza muito. Por exemplo, tipo, qual que é, tipo, não vem embutido o amor e a bola de cristal. É verdade. Faz sentido. Não vem, entendeu? Você me convenceu. Então, assim, a gente tem que conversar. Agora, se você tá num relacionamento, que nem quantos anos faz que você tá num relacionamento? 22 casado, né? 24, tudo. Exato. Tem algumas coisas ao longo desse seu relacionamento que ela já te falou, né? Que ela gosta e que ela não gosta. Exato. E aí cabe a você prestar atenção nisso. Nesse sentido que eu tava querendo dizer. E falar assim, bom, eu já sei que ela detesta, sei lá, comida japonesa. Eu não vou convidar ela para ir num restaurante japonês. Né? Tô dando um exemplo simples, assim. Então, a comunicação é importante em todas as áreas. É verdade. Não é? Faz sentido? Muito sentido. E pro líder, mesmo as tarefas mais básicas precisam estar combinadas. Né? Eu preciso que você comece o seu dia por volta de tal horas. Né? No nosso trabalho, por exemplo, a gente trabalha 100% do tempo na rua, sozinhos. A gente não vai para um escritório para começar o dia, para depois ir para a rua. Não. Então tem que ter esses combinados. Tem que ter esses combinados. É esperado que você faça tantos, mais ou menos, atendimentos por dia. Perfeito. É esperado que você atinja tal resultado quando você for fazer a visita para esse perfil de médico. Eu preciso ter um combinado. Porque se eu não tiver um combinado, eu não tenho como cobrar. Qualquer coisa que a pessoa entregar, eu vou ter que aceitar. Porque eu não combinei. Então, é o famoso, bem piegas, né? Bem clichêzão. Mas o combinado não sai caro. Eu amo essa frase. Porque é sobre isso. E é entre as duas partes nesse combinado, né? Porque você falar ali, combinar, e a pessoa às vezes fala assim, mas isso aqui, né? Será que a gente não pode fazer de outro jeito? A velha e boa comunicação, né? Eu faço uma reunião semanal com a minha equipe. E é algo que eu lutei muito para ter esse direito, né, dentro da nossa estrutura, justamente porque a minha equipe, cada dupla está numa cidade. Então, você imagina, nunca tem como juntar todo mundo num ambiente físico. Até antes da pandemia, a gente tinha essa oportunidade a cada 3 meses. A gente se juntava presencialmente. Com o advento da pandemia, começaram as reuniões online. E fruto das reuniões online, hoje eu tenho uma reunião semanal com todo o time. E eu não abro mão dessa reunião. Porque é nessa reunião que a gente fala os óbvios. É nessa reunião que a gente se permite conhecer um pouquinho mais das histórias de vida uns dos outros. Essa última reunião, por exemplo... Um dos colaboradores contou no grupo, né? A gente tem um momento que a gente chama de quadro das celebrações. Cada um pode celebrar o que quiser naqueles minutos ali. E aí uma pessoa falou, eu tenho uma celebração diferente. Eu vou celebrar um livramento. O meu filho estava de moto e foi atropelado por um caminhão. E não sofreu nada. Nossa, até arrepiei agora. Só sofreu ferimentos nas mãos. Todo mundo se emocionou.
nós 15, né, que estávamos na reunião, eu e os 14. Nossa, arrepiei até a cabeça. O quadro chama quadro de celebrações, né? Então, espera-se que a pessoa fale, eu conquistei, troquei de carro, sei lá, bati tal meta, né? E ele se sentiu tão à vontade com o time que ele contou uma situação que o filho sofreu um acidente e não sofreu nada. E essa liberdade com a equipe é tão importante que tem muitas pessoas que ainda olham isso com um olhar meio ruim, vamos dizer assim, né? Tipo, mas não posso pegar intimidade, senão vai virar amizade. E aí, né? Nossa. Tem pessoas do ramo, né, que me questionam isso. Falam, mas você dá esse nível de liberdade? Cara, eu dou. Porque é nesse ambiente onde a gente pode fazer esse tipo de comentário que a gente também pode se fortalecer para ter os melhores resultados. Então, quando a gente precisa um do outro, a gente sabe que a gente pode contar. Né? Quando tem alguém da família que não está bem, todo mundo sabe que esse alguém não está bem. E não por fofoca, mas para ali ser a rede de apoio. Rede de apoio. Rede de apoio. E a gente entendeu, né, nesse tempo todo que a gente está trabalhando juntos, que assim, a gente passa tanto tempo sozinhos que se a gente não tiver essa rede, mesmo que virtual, né, para a gente se ver, se conectar, a gente ia se tornar meio lobo solitário mesmo. Né? Assim, cada um lidando com a sua própria dor individualmente. E é muito pesado. Muito. E assim, é uma observação importante, Brito. Essa questão da rede de apoio não é só questão de família, entendeu? Uhum. Todo mundo, a gente ter uma rede de apoio, sentir que não está sozinho, isso é um fator que é 90% do que a gente fala da tal da saúde mental. Boa. É claro que tem gente que tem uma rotina, né? Um contexto de vida mais solitário ali, mas às vezes encontra, sei lá, na moça ali que vai comprar pão na padaria, né? Um momento ali onde conversa, onde tem uma troca, onde um olha para o outro, ai, como que o senhor vai e tal. Mesmo aquela pessoa que a gente considera solitária, ela já fala... Aquilo ali já é uma rede de apoio. Alguém me olha, alguém, né? Tá existe aqui. Nós somos animais sociais, né? Total, existe total. A gente sabe viver outro, sozinho, mas a gente tem necessidade um do outro, é isso. Existe. Não, sensacional isso, né? Eu vejo que a liderança, o que transforma, né, o que difere um líder tóxico de um líder saudável, são esses pequenos detalhes, né? O líder que está atento ao ser humano que trabalha junto com ele. Né? E que não é aquela frase trabalha para ele, né? Ninguém trabalha para ninguém, né? A gente trabalha com as pessoas, né? Exato. Isso faz muita diferença também. Eu nunca tratei a minha equipe como se eles trabalhassem para mim, porque não é isso. Aliás, eu acho que é muito mais o contrário. Eu é que tenho que trabalhar para eles. Faz todo sentido. Eu vou nutrindo eles de informações sobre o que a empresa espera da gente, sobre o que nós precisamos e temos potencial para entregar. Eu é que trabalho para eles. Eu é que tenho que conduzir, né, os processos para que eles tenham mais liberdade de trabalhar. Perfeito. E essa liderança que você faz, que é uma liderança mais saudável, desse olhar mais humanizado, né? Porque você está gerindo a pessoa. Você tem que falar ali de resultados, ok? Sim. Mas quem traz esses resultados são as pessoas que estão ali. E você tem que saber olhar com humanidade ali para aquele bastidor daquela pessoa. É isso. Não é só levar, você não, tipo, a liderança tóxica, no meu ponto de vista, às vezes, aquela liderança que só quer levar o resultado pro líder dele ali, ó. Entreguei. Números, né? Eu percebo assim, se você sabe o que está acontecendo com as pessoas, né? Se você se permite ir além do crachá, né? E acessar o ser humano que está atrás do crachá, você consegue entender quando a pessoa tem potencial para fazer mais e consegue respeitar o momento dela se ela estiver num momento que ela não consegue entregar mais. Como é que eu exijo, por exemplo, de alguém que está com a mãe num processo de cirurgia cardíaca, eu vou exigir dele que ele dê o melhor que ele pode nas visitas daquele dia? Não dá. Ele é um ser humano, ele está preocupado com a mãe, é natural que ele esteja preocupado com a mãe e é saudável. Por favor, ele esteja né? preocupado com a mãe. Ele não está no momento de eu pegar o telefone e falar, por que você não fez tal coisa? Eu sei por que ele não fez. Eu não preciso perguntar para ele. Né? Então, acho que esse é uma linha muito tênue. Não dá para romantizar, falar que é fácil fazer. Não é fácil. Aliás, quanto maior o número de liderados, mais difícil é orquestrar isso. Né? Porque daí você passa a conhecer
se cada um da equipe tiver um cônjuge, já são 28 pessoas das quais eu tenho que Né? saber de tudo da vida delas. Não é fácil. Não é fácil mesmo. Pode ser invasivo, então tem que ter cuidado, porque tem pessoas que preferem não ultrapassar misturar, essa linha do entendi. crachá, e eu respeito, tá tudo bem também. E só que nesse caso eu tenho que liderar de uma maneira mais padronizada, né? Se eu me deparo com uma pessoa, até pelo menos eu romper essa barreira, eu tenho que tratá-la de uma maneira meio padrão, né? Até eu encontrar o ponto onde eu posso entrar abertura ali. É. Então, não é fácil, não é simples, não estou romantizando, né? Não é simples a ponto de falar, é só você entender da vida da pessoa, pronto, você é um líder legal. Não, né? longe disso. E outra, mesmo entendendo, mesmo tendo todo o cuidado, a delicadeza, você vai falhar. Sim. Você vai, às vezes, machucar o outro sem querer Sim, machucar. sim. Mas penso eu que a gente ter a humildade ali de reconhecer, às vezes, quando você erra ali, falha, e chegar e falar, olha, né, aconteceu isso, eu errei, senti que, né, peguei meio pesado aqui, vamos conversar de novo. É isso. Né? E isso me leva até a pensar na tarefa mais difícil do líder. Né, se você me permite falar sobre isso. Total. Eu acho que a tarefa mais difícil do líder é a demissão de alguém. Porque, por mais que a pessoa tenha dado motivos, é a coisa mais dolorosa de ser feita com outro ser humano. Né? Você cortar o sonho de uma pessoa, cortar a área confortável, né? A zona de conforto de alguém. Né? Porque ela está acostumada, a gente trabalha no CLT, então a pessoa que trabalha na minha equipe, ela está acostumada a ter um bom convênio médico, ela tem um ticket que vai cair todo o primeiro dia do ciclo, ela reabastece para ela poder comprar comida à vontade o mês inteiro. À vontade assim, né? Tem um limite, mas enfim. Ela vai ter aquele valor extra, além do salário, para comer. Ela tem ajuda para o combustível, ela tem ajuda para manutenção do carro dela, ela tem, enfim, fora os salários, benefícios e tal. A gente precisa do tal do dinheiro para, né? Lógico, sustentar. A gente trabalha pelo dinheiro Exato, também. E adoro, inclusive. Né? Eu gosto muito. Quanto mais, melhor. Até tem um estudo que fala sobre isso. Se você quiser, a gente pode falar. Mas quando chega ao ponto do líder ter que demitir alguém, é o momento que você fala para a pessoa, sabe, tudo isso aqui não te pertence mais. Tchau. Vai procurar outra coisa para você fazer. Então, é muito doloroso. O que eu aprendi, né, fazendo algumas demissões, é que a pessoa que está sendo demitida não pode ser surpreendida totalmente. Não pode ser uma surpresa total o ato da demissão. Antes do dia da demissão, ela tem que sentir que algo está errado. E como que é feito isso na prática? Reuniões 1 a 1, como a gente está conversando aqui. De feedbacks? Né? Feedbacks, de instruções, porque tem reunião de feedback e tem reunião que não tem feedback. Olha, você fez tal coisa assim, assim, assado. Isso é um feedback, né? O que a gente pode fazer para você melhorar e tal. E tem reunião que é só de instrução, ó, tal coisa tem que ser feita, tá? Entendi. Isso é instrução. E tem que ser assim. Tem coisa que não tem negociação. Faz parte ali. Né? Ó, você tem 30 dias para cobrar o reembolso das suas despesas. Se você não inserir no sistema em 30 dias, você vai perder. Ponto. É um fato, né? É um fato. Né? Tava na regra, tava no combinado. Exato. Né? Então tem coisa que tem feedback, tem coisa que é só instrução. E antes da demissão, o líder começou a perceber, falou, nossa, eu vou perder essa pessoa. Eu não estou conseguindo desenvolver essa pessoa para que ela continue no time. Ele já tem que ir dando inputs para essa pessoa falar, nossa, eu estou pisando na bola. Eu não estou conseguindo entregar os relatórios nos prazos que tem que se entregar. Eu não estou conseguindo atingir as metas que têm que ser atingidas. Eu não estou, enfim, sendo destaque em nada positivo, né? Ele tem que ir recebendo essas informações, apesar de serem óbvias, o líder tem que falar para ele, ó, você não fez tal coisa. Até porque, às vezes, você tá enxergando e ele não. Né? Porque tem gente que, às vezes, tá num sofrimento, que nem o sofrimento emocional. É muito silencioso ali. Às vezes, a gente tá rindo, brincando, fazendo, acontecendo ali, mas dentro tem uma angústia, um sofrimento que acaba que toma, né, a nossa energia para algumas outras coisas, que nem no trabalho ali, pra gente se desenvolver. Então, quando a gente tem alguém que fala, olha, né, o que tá acontecendo ali, né, notei isso, não levar pro pessoal, né? Eu sempre trabalho muito no consultório isso. A gente tem que tentar não levar muito as coisas de primeira ali pro pessoal, que senão a gente fica reativo. Vamos saber ouvir. E esse alguém é o líder.
Esse alguém, o líder vai convidar essa pessoa, vem cá, deixa eu trocar uma ideia com você. Seja pessoalmente, quando possível, e é ótimo quando é possível, ou numa reunião online, numa ligação. Vem cá, deixa eu entender o que... A gente tinha combinado que você tinha que fazer tal coisa assim, 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 assado. Você viu que você não fez? Ah, eu vi. Então, se isso continuar acontecendo, a gente pode ter problemas. Tem que ser direto, né? Tem que falar, Flávio. Porque senão a pessoa fala assim, nossa, mas você tá me demitindo? O que eu fiz? Por quê? Você fala assim, eu não preciso te falar por quê. Porque daí também já não é o momento. Tem líder que erra nessa hora de querer dar feedback para quem está sendo demitido. Não é mais o momento. Não é mais o momento. Não é. Falou, olha, infelizmente, nossa parceria termina aqui. Por quê? Por todos os motivos que a gente já conversou até aqui. Não dá mais para continuar. Né? E é muito doloroso. Assim. Acho que o líder tem que se preparar. Eu faço terapia. Graças a Deus. Adoro gente terapeutizada. Adoro Todo mundo deveria fazer, né? Todas as pessoas da face da Terra. Eu sou super a favor. E não é gostoso. Pelo contrário, Nossa Senhora. Não é um passeio, né? Ah, eu vou lá fazer terapia. Não é uma receitinha, ó, faça isso aqui que a sua vida vai ser perfeita, porque não é coaching tóxico, né? Não é coaching. a gente cutuca. Mas assim, é ter contato com essa dor que vai fazer, se você souber, né, organizar essa dor dentro de você, a evolução. Organizar essa dor dentro de você. Criar caminhos para você lidar com isso. Lidar com isso, exatamente. É isso, a terapia me ajuda muito nisso. Acho porque eu não sou profissional da área, mas eu acredito que todo líder deveria fazer terapia, com certeza. Ou todas as pessoas deveriam fazer terapia, porque faz muita diferença. Assim, você ter com quem falar antes para se preparar para esse momento. Essa semana eu vou fazer uma demissão, por exemplo, né, quando acontece. Meu psicólogo me ajuda a criar uma forma melhor de lidar com isso, de sofrer menos com isso, mas é sofrido. Ainda assim, é a pior tarefa que o líder tem que executar. E o sofrimento faz parte, mas não no sentido de tipo, a vida é sofrida. Não, a gente tem que entender que vão ter momentos que a gente vai estar mais, né, vivendo situações mais felizes ali, e vão ter os perrengues da vida. Sim. E não se condenar. Eu sempre falo pro meu paciente trabalhar, né, o pensamento dele dessa questão de não se condenar. Tá passando por uma situação de rebaixamento ali, de angústia, de dor, viva essa dor. Mas não é viver falando assim, né, eu sou vítima dessa dor, né? É viver, tá doendo, admitir que tá doendo. Sim. Não é fingir que não tá doendo. Porque se você finge, você escapole ali de primeira, mas aquilo te domina o resto da vida. Domina mesmo. Faz sentido? Faz sentido. E é muito tentador a gente fingir que não tá acontecendo nada, né? Que parece ser a solução mais fácil, né? Não, dá um alívio real, imediato ali. Só que viver a dor é necessário, viver o luto é necessário, né? Viver o que está acontecendo de ruim é necessário, né? Igual esse colaborador da minha equipe que resolveu falar que estava ruim o fato, né, de saber que o filho sofreu um acidente, tava triste o dia dele. Apesar de, ao mesmo tempo, estar feliz, porque foi um livramento ali mesmo, Nossa Senhora. Então, assim, essas vulnerabilidades tornam tudo mais possível, né, de ser feito, né? Eu acho que o líder tem que se mostrar vulnerável, tem que entender que o colaborador é vulnerável também, né? Que às vezes o meu líder tem as vulnerabilidades dele, eu tenho que reconhecer isso, né? Que também é um ser humano e a gente tende a cobrar muito, né, dos líderes da gente. Então, assim, é um exercício constante, tanto para com os meus liderados, quanto para com os meus líderes também. É um exercício muito, muito árduo aí que a gente tem que fazer todos os dias, mas é necessário. Perfeito, perfeito. E aproveitando o gancho, assim, de toda essa trajetória que você contou, assim, você se considera feliz? Vocês estão achando que eu tô no Endcast agora, né? Eu falei pra ele que eu ia fazer essa pergunta. Mas Flávia, assim, o que é felicidade pra você, Olha Brito? Só, você me fez mesmo a pergunta. Achei que você não ia fazer. Você achou, né? Flávia, primeiro eu me considero feliz, sim. Eu acho não, porque quem acha não tem certeza, né? Eu tenho certeza, eu sou uma pessoa feliz. E felicidade pra mim vai muito além do óbvio, do trivial, do que é muito visto a olho nu, assim, né? Por exemplo, vou dar um exemplo de hoje.
Né? Eu cheguei aqui, o Lineker até zoou meu sapato aqui, né? Que eu vim com o sapato aberto, porque eu tô com o Todo dedo... style. Eu tô com o dedo com curativo aqui, que eu tava com uma unha encravada, né? E dói, hein? Muito. E aí, por que eu tô falando disso enquanto eu respondo o que é felicidade? Foi uma felicidade pra mim poder pedir pro meu filho fazer o procedimento de desencravar a minha unha. Legal. Então, assim, parece uma coisa banal, mas poder contar com o meu filho me deixa muito feliz. Saber que ele quer cuidar de mim me deixa muito feliz. Né? E enquanto ele tava lá mexendo, eu gritando de dor, e eu sou mole pra dor. Nossa, por isso que eu falei pro Lineker que homem é frágil, sim. Porque eu sinto muita Ixi, dor. tema pra outro podcast aí, galera. E aí minha filha tava do meu lado rindo. Não sei o que, tá doendo, não sei o Mas, quê. gente, o encravada dói, tá? Dói, Só dói pra muito. defender o Brito. Então, assim, isso me deixa... Apesar de ser um momento que tava doendo pra caramba, era um momento feliz. Era um momento que eu tava com os meus 2 filhos, um deles cuidando de mim, e a minha outra filha do meu lado se divertindo, entre aspas, né? Que o pai também sente dor. Né? Então, assim, isso é uma das coisas que me deixa muito feliz. Esses momentos com eles. A risadinha da minha filha, quando ela gosta de alguma coisa e dá uma risadinha, assim, sincera, não uma gargalhada, mas um risinho que é só dela, assim, sabe? Dá vontade de gravar e colocar levar num pra potinho. sempre. Colocar num potinho. As gargalhadas do Felipe, quando ele tá assistindo alguma coisa que ele acha engraçado. O abraço da Cris, quando eu chego de viagem e eu tô com saudade, e ela vem, me beija, me abraça, isso me deixa muito feliz. Ser cobrado pela minha mãe, né? De, você foi viajar e não veio aqui me pedir benção. Apesar de ser um puxão de orelha, me deixa feliz, porque ela tá lá, ali, né? Ela me lembrou de mim, né? E na próxima eu vou e peço benção antes de viajar. Saber que eu posso fazer diferença na vida de uma outra pessoa, seja da família ou não. Graças a Deus já tive essa oportunidade da pessoa me falar, olha, obrigado pela ajuda que você me deu, mudou minha vida. E me deixa muito feliz. No final das contas, assim, poder ter experiências boas, né? Boas parece meio raso de eu falar, né? Mas experiências de vida simples com outras pessoas que eu amo, me deixa muito feliz. Sim, e faz muito sentido isso pra mim também, porque eu até comentei isso com você, né, na nossa reuniãozinha. Pra mim, o auge da minha loteria ali é quando eu chego no final do dia e falo com a minha mãe ali e, mãe, você tá bem? Como você passou seu dia? Trabalhei, fiz isso, fiz aquilo. Minha irmã, meu irmão, né? Saber da minha família ali e tal. Isso, pra mim, me deixa feliz, porque não tem nada que aconteceu extraordinário ali no dia. Mas isso, pra mim, é extraordinário. E é interessante, parece que a gente pulou para um outro assunto, mas na verdade não é, porque o trabalho faz parte da nossa vida. A gente querer alcançar lugares faz parte, é legal, né? Porque de alguma forma a gente ser líder vai levar a mudar vidas de pessoas, mas a gente também tem que ter esse tempo para olhar e falar, tá, eu tô só fazendo pelo efeito manada. Por que eu tô fazendo? Por que eu quero chegar aonde eu quero chegar? Tem que ter um Faz porquê. sentido? Total. Tem que ter um porquê. Tem, porque senão você só fica assim, só naquela questão mais superficial da vaidade, né? Porque a gente, querendo ou não, se compara muito. Olha pro outro, porque, né, ser líder, supervisor, coordenador, beleza? Isso dá um status. Mas por que eu quero chegar? Né? Isso é muito importante até para valer a pena o que tem de custo nisso, né? Porque eu falo que ser líder é custoso. Não é, custa, às vezes, esses momentos que você trouxe, né? Custa. Tanto que eu passo vários dias sem essa convivência. Todas as semanas. Todas as semanas eu tenho alguns dias da semana em que eu não tô com meu filho, não tô com a minha filha, não tô com a minha esposa, nem com a minha mãe. Com os meus irmãos, enfim. Que eu tô distante fisicamente, né? De todos eles. Por isso eu valorizo tanto os dias em que eu estou com eles. Né? Porque eu sei como é ruim estar longe deles. Então, se eu não tiver esse porquê, deixa de valer a pena os dias que eu tô longe deles. Né? Eu posso
ficar tentado a vou chutar o balde, vou mudar de profissão, vou fazer outra coisa, mesmo que me satisfaça menos, mas só para eu ficar mais próximo deles. Mas quando eu lembro dos porquês, né, o fato, por exemplo, de eu ter uma carreira, um dos porquês é trazer mais segurança, mais conforto, mais possibilidades de educação para os meus filhos, porque educação custa dinheiro. Custa. Né? Meu filho, por exemplo, tinha um sonho de estudar medicina. E ele foi estudar numa faculdade particular. Então, isso custa um dinheiro. Custa. Né? É um investimento, mas você tem que proporcionar aquilo ali. E o trabalho é onde você vai. Né? E é isso. E aí faz sentido. Tem sentido. Faz sentido eu ficar longe de casa alguns dias, mas quando eu voltar eu sei que eles estão aqui, vão ficar felizes com a minha presença, eu vou ficar feliz com a presença deles e no final das contas a gente vai ter condições financeiras de proporcionar esses sonhos, né? De proporcionar essas realizações, de passear de vez em quando. Não é pelo dinheiro, né? O dinheiro é importante, mas assim, é o que ele te proporciona ali, o que você faz com ele. É a experiência, de novo. Não é o que, é o como. É o como. É o como. E até dá tempo da gente falar um pouquinho daquele estudo que eu te falei? Fale. Eu falei que eu ia fazer em 50 minutos, mas eu não consigo, tá bom? Já veio aqui faz uns 20 minutos falar. E o André, como é que vai ser, né? Não consigo, eu falo mesmo. E ele também fala pouco. Né? Não, é porque tem um estudo que correlaciona, né? Porque tem aquele ditado popular, dinheiro não traz felicidade. Balela. Traz sim. Tá? Eu defendo que sim, e tem estudos científicos que comprovam que sim. Porque sem dinheiro não dá para você ter o básico, não dá para você ter saneamento básico. Foi necessário um dinheiro, seja seu ou de alguém, para existir o saneamento básico da cidade. Tem cidades, inclusive, que têm bom saneamento básico, tem cidades que têm péssimo saneamento básico. É preciso dinheiro para ter saúde, é preciso, não adianta a gente fingir que não, mas você vai ao médico, aquilo custou dinheiro, seu, ou do governo, ou de alguém, mas custou um dinheiro. Para comprar o remédio, para ir à escola, mesmo que você não vá para uma escola particular, mas você tem o deslocamento de casa para a escola, tem a comida que você tem que alimentar para ir para a escola. Enfim, tudo precisa de dinheiro. Então, esse estudo é um estudo conduzido há muitos anos já. Atualmente, ele teve até uma atualização. O Daniel Kahneman, que é Nobel, inclusive de economia, ele estudou que até certo volume de dinheiro, quanto mais dinheiro, maiores são as chances da pessoa ser considerada feliz, né? Dela se considerar feliz. Só que tem um teto, que é altíssimo, inclusive, né, segundo o estudo. Vários zeros, mas... Da faixa né, esse teto, né, que a partir dali a pessoa não agrega mais felicidade, é na casa dos $80 mil ano. Mas até ali é possível, sim. Com mais dinheiro, você ter mais conforto, mais tranquilidade, mais saúde, uma alimentação melhor. Né? O que deveria ser mais justo ali, né? Mais possível. Mais possível para todos, né? Porque fica bem complicado, né? Porque, que nem a gente falou há pouco, cada um tem um contexto. E a cerca existe para todo mundo. E cada um tem uma altura. Isso é fato. Né? E aí entram as políticas públicas para proporcionar o degrau para cada um. Sim. Mas, tirando essa parte, né? Existe sim uma correlação. Para cada um ela pode ser diferente, mas de acordo com esse estudo existe um teto. E a partir desse teto, Flávia, não adianta vir mais bilhões e bilhões e bilhões que a pessoa não vai ser mais feliz porque entrou mais dinheiro. Pelo contrário, esse mais pode se tornar até prejudicial, porque vai aumentar as preocupações, vai aumentar a desconfiança com o outro. Será que o outro está se aproximando por causa do dinheiro ou por causa de mim? Entram outras angústias aí, né? Angústias. Então, assim, aquela história, dinheiro não traz felicidade? Traz sim. Mas cuidado, porque não é só isso. Ele não é a felicidade. Ele proporciona o que você significa ali. Né? Porque, claro, a gente tem que sobreviver ali, viver tudo custa, enfim. Mas é muito interessante esse estudo, porque senão as pessoas ficam nessa busca ali incessante do ter. E aí, eu te fiz a pergunta da felicidade e você respondeu só com respostas que me remetem ao ser. Você não falou, é o carro, não sei o quê, a casa tal. Então, faz toda a diferença isso. Da gente trazer significado ali, né? E fazer a diferença na vida das pessoas. É isso. Né?
Brito, antes da gente ir embora, porque se deixar aqui a gente fica 2 horas. Ou mais. Né? Ou mais. Eu quero te presentear, né, com a nossa parceria aqui, nossa parceira Adoro Bela presente. Aroma Essências. Ganhar A presente me faz loja, feliz. presente, a minha linguagem do amor é dar presente. Então, eu arranjei uma parceria que me proporciona isso. Que legal. A Bela Aroma, né, é uma loja de marketing olfativo, fica localizada na rua Dr. Júlio Cardoso, aqui no centro, 2176. Ela é minha parceira há anos, eu falo, porque ela faz as lembrancinhas dos meus pacientes toda vez há 8 anos ali. Que legal. Tá bom? Espero que goste. Obrigado. É um cheirinho, Posso né? abrir já? Eu gosto que abre. Eu gosto que abre, que mostra. legal. Cheirinho de lavanda com limão siciliano. Não sei se você chegou a sentir o cheiro no ar aqui. Eu senti, tá bem gostoso. É esse, vai pra sua casa, tá? Uau, que legal, Flávia. Obrigado. Obrigado, Bela Aroma. Sensatamente, ó. É personalizado. O cheirinho é personalizado e o frasco. E nós temos também uma outra parceria, né, que é a Core Prime, que é um instituto de cardiologia e medicina do esporte, né, que inclusive passei recentemente, depois dou detalhes, né, do Dr. Ari Filho ali para fazer o check-upzinho do ano. Então, se você não fez seu check-up, né, você ir e fazer um check-up, você não está buscando a doença, pelo contrário, né? Estou procurando coisa ali. Não, tem que se prevenir, porque se a gente pega as coisas no começo é bem mais fácil. Ou até né? evita de acontecer, né? Perfeito, né? Esse é o principal. Então, eles são parceiros nossos aqui também. E quero, né, que você deixe um recado final. Mas antes do seu recado final, segura aí. Eu quero falar para vocês, né? Sigam, né, o Brito. Qual que é o seu arroba, Brito? @André_Brito. Assistam o Endcast e o Desinibidos, que, nossa, sensacional. Se inscreve no canal do Dialetou, do Endcast, É isso né? aí. Me siga nas redes sociais também, @FlaviaPoliPsi. Deixe seu comentário. Se fez sentido, né, essa nossa conversa, encaminhe para outras pessoas, que é muito importante também, né? Porque o óbvio precisa ser dito ali, vai fazer toda a diferença, às vezes, na vida de uma pessoa que você gosta. O microfone é todo seu. E, ó, é só a primeira vinda dele aqui, tá? Que bom, fico feliz. Ó, até o Tá, pois o celular despertador despertou. a gente não passar do limite, mas já passamos. Fala aí. Bom, meu recado é, primeiro, né? É necessário um programa desse, né? Falar sobre a mente, falar sobre a gente buscar ajuda, né, para ficar mais sensato, para ficar mais feliz, né? Acho Pra que ter faz mais todo saúde sentido, mental, pra né? ter mais saúde mental. Não é vergonha nenhuma, né? Passar por momentos difíceis e pedir ajuda. Então, meu primeiro recado vai para quem tem algum tipo de preconceito contra, né, as terapias, contra as sessões de terapia com psicólogos. Eu recomendo que faça com psicólogos, inclusive, né? Porque Gente, juro que não foi combinado isso aqui, tá bom? Não, eu acho que é muito... Profissionais da psicologia, Existem terapias holísticas que podem agregar, mas não substituem, né? Acho que precisa ter o acompanhamento de um psicólogo. né? Cada um no seu quadradinho ali, Cada um né? no seu quadradinho, né? Tem espaço para o coach, tem espaço para outras todos, terapias, né? mas Porque continuo, né? Para mim faz muita diferença e eu continuo recomendando um bom psicólogo. Legal. Posso aproveitar e deixar um recado para quem quer ser propagandista? pode, uai. Então, para Todo quem seu. quer ser propagandista, né, e ser esse garoto propaganda da indústria farmacêutica que vai até o médico para apresentar os estudos científicos mais recentes, para levar novidades da indústria farmacêutica, para melhorar a vida das pessoas, lá no meu Instagram tem como você conhecer também os meus cursos e mentorias, né, desenvolvidas especialmente para você que deseja ser, ou para você que já é e deseja lapidar alguma habilidade, algo que você acha que pode ser potencializado. Vai lá no @André_Brito, no LinkedIn André Brito também. Você vai ter todas as instruções de como a gente pode ser parceiro e eu te ajudar a potencializar a sua carreira. Fechou. Brito, obrigada Eu que pela sua agradeço. primeira participação no Sensatamente. Quero mais. Tem vários assuntos que a gente pode abordar aí. E não só assuntos e temas, né? Mas eu acho que a história da gente inspira muito, né? Obrigado, Flávio. Obrigado Sua pelo história convite. foda. Posso falar palavrão Obrigado. assim, né? Obrigada eu. E, ó, só a primeira de muitas. Vou no seu também, né? Tô te A esperando, gente já vai, tá agendado já. né? Já tá agendado, porque nós vamos falar de um assunto polêmico, né? Vamos, necessário. E necessário. Brito, mais uma vez, obrigada, viu? Obrigado você. Gente, se inscreve no canal do Dialetou,
né? Se inscreve no Endcast, segue a gente lá nas redes sociais. Vai estar tudo na descrição. Beijão!